Na entrevista de hoje, nós recebemos José Luiz Soares Nunes. Ele que é graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, tem MBA em Gestão de Pessoas, com ênfase em liderança organizacional. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu vou pedir para você fazer um briefingzinho rápido aí. Eu fiz uma apresentação sua, mas como é que é esse seu currículo aí? Onde você começou e onde você está hoje? Passei minha vida inteira na indústria farmacêutica e como vendedor. Nasci um vendedor e acho que eu continuo como um vendedor até hoje, graças a Deus. E eu fui representante farmacêutico, fui gerente de treinamento, gerente de planejamento estratégico, mas no final eu entendi que a minha vida é gestão de pessoas. Então hoje eu trabalho com treinamento em desenvolvimento. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Que eu acho que é uma das pernas ali, de uma mesa de 4 pernas, que não pode faltar, afinal de contas é com isso, com o público, os seres humanos, que uma empresa trabalha e gere. Sim. Mas também é um ponto bastante delicado, né? Como é que faz para gerir pessoas? Acho que o primeiro ponto é gostar de pessoas. Tá. Assim, às vezes a gente fala, poxa, a liderança é nata, a pessoa nasceu com isso. Até acho que tem gente que nasceu com mais predisposição para liderança, mas é fundamental que ela goste de pessoas. Você vai liderar pessoas. Tem uma equipe que você tem que gostar desse relacionamento, que não é fácil. Não é fácil. Liderar pessoas não é fácil, né? Então tem que ter talento, inspiração e tudo mais, mas tem que, sobretudo, gostar de pessoas. Mas parece que tem também, não é só uma predisposição, um talento para que a gente saiba mexer aí com gestão de pessoas. Tem algumas fórmulas também que a gente pode usar aí. Eu estou falando aí de alguns pilares que a gente tem. Eu tenho aqui alguns exemplos: motivação, processo de comunicação. Fala um pouquinho deles aí pra gente. A primeira coisa também, a gente fala muito que é talento, que a pessoa tem que... Verdade. Acho que isso é importante, mas tem a preparação. É importante você estar preparado para aquilo que você vai fazer, né? Então, por exemplo, a gente fala muito de motivação, mas se você não souber exatamente o que é motivação, como que isso funciona, não vai adiantar para o seu funcionário. Por exemplo, numa indústria farmacêutica tem os funcionários lá. O que é uma motivação para esses funcionários? Eu gosto de separar o que é motivação. Motivo para ação. O que motiva uma pessoa para ação? Isso é importante você identificar. Ajudar alguém, não sei, ganhar mais dinheiro, ou, enfim, não sei. O que são? O que me motiva, Silvia, talvez é diferente do que motiva você. Certamente é diferente. A gente se motiva por questões diferentes. Eu vou dar um exemplo quando eu era office boy. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho. Minha primeira motivação era ganhar um salário, por menor que fosse. 6 meses depois, eu já não estava mais motivado por esse salário. Porque fatalmente eu vi uma outra pessoa ganhando mais do que eu, né? Então, assim, o que eu penso nesse sentido, se eu vou tendo motivações ao longo da vida, diferentes motivações. Mas a longo prazo, para eu manter um funcionário, não são só lá as motivações básicas, né? Quando eu pego a pirâmide de Maslow, poxa, minha necessidade básica é ganhar tanto, sustentar minha família, mas, sobretudo, no final que motivação que eu dou a longo prazo para esse funcionário. E aí, tem. O que me motiva muito numa empresa é o propósito. Por que essa empresa existe? Para que eu faço isso? Óbvio, você vai ter um funcionário, é importante que ele tenha o salário, ele seja bem remunerado, que todos os equipamentos, todas as ferramentas que estão lá estão disponíveis, isso tudo é importante. Esses estímulos, né? E são as razões básicas que ele tem que estar lá para trabalhar, ganhar o dinheiro, estar satisfeito com isso. Mas no final cara, eu trabalho nessa empresa para quê? Qual é a minha motivação? Por que eu acordo todos os dias, levanto às 6 da manhã, pego o trânsito para chegar nessa empresa? O que eu vou fazer lá que vai ser legal? O que essa empresa faz que tem propósito e tem missão? Eu acho que isso motiva as pessoas, faz com que as pessoas fiquem mais tempo nas companhias. Eu trabalho numa empresa que o presidente fala noite e dia que nós estamos aqui para atender 6 mil pacientes. Não atingir metas de vender 6 mil, 200 mil remédios, sei lá eu. Se eu for vender 6 mil remédios, é consequência de eu estar lá pelo propósito de atender essas pessoas que estão precisando. O propósito anterior é ajudar pessoas. Isso me gera motivação. Legal. Isso é mais importante do que eu ir lá simplesmente para ganhar o salário que eu ganho. Porque pode ser que eu vá para uma outra empresa, essa outra empresa me pague mais. Isso vai me motivar por um certo tempo. Por um periodinho. Por um período. Mas se eu não tenho um ambiente que eu goste, se eu não tenho um ambiente, algo que, poxa, esse é o propósito da empresa, é para lá que eu vou, se isso não me cativa, certamente daqui a 6 meses eu vou para outro lugar, às vezes para ganhar menos. Para ganhar menos, mas com uma motivação muito maior. Mas com uma motivação maior. Muito maior. No meio dessa história aí, a gente pode dizer também que a comunicação é fundamental. Fundamental. Não adianta você motivar, tá com tudo isso guardado para você e não consegue passar isso para a gestão de pessoas, né? Não adianta. Que comunicação é essa que a gente está falando?
Aí tem um ponto essencial. Você, como um líder de empresa, como você tem que estar com a porta aberta. Porque a gente sempre pensa em comunicação, vamos fazer um comunicado mensal para a empresa, um e-mail. Faz uma reunião com 3 pessoas, faz um comunicado e solta, mandei. Uma coisa é a gente simplesmente passar a mensagem, a outra coisa é de fato comunicar, as pessoas entenderem o que você quer. Tem atitudes simples. Eu tenho bons líderes que eu trabalhei minha carreira inteira que tinham algo que era importante. Ele comunicava, fazia a reunião com todo mundo e deixava a porta aberta da sala. A sala dele era presidente da empresa, mas estava com a porta aberta. Ele fez algum comunicado, a pessoa ouviu, não entendeu algo, ele estava, fulano, eu preciso falar com o senhor. Por favor, entra, vamos conversar. E deixava a porta aberta. Sensacional. Deixava aberta a comunicação. Perfeito. Porque às vezes eu comunico uma coisa, a pessoa entende outra. Porque a comunicação, não necessariamente o que eu falei para você é o que você ouviu. Exatamente. São coisas distintas. Talvez eu estou falando algo agora que a pessoa está entendendo de uma maneira diferente. Interpretando de outro jeito. Porque ela tem um histórico diferente que o meu, tem percepções diferentes que as minhas. E eu posso comunicar, eu posso fazer diversos tipos de comunicação, mas o mais importante é eu deixar a porta aberta para ter o feedback. Para a pessoa falar, poxa, eu não entendi esse ponto que você falou. Então senta aqui e vamos discutir um pouco mais. E essa comunicação diária se reflete em resultado? Total. Que eu estou falando, não é uma comunicação que foi feita uma reunião uma vez ali no mês e deixa a porta aberta no restante. É aquela porta aberta que é, vem falar comigo. Tá com dúvida, vem falar comigo. Tá com dúvida, mas tem que ter um ambiente de cooperação e abertura. A pessoa tem que sentir vontade para ir falar. Que ela vai dar a opinião e não vai ser punida por aquilo. Porque senão não tem comunicação. Senão eu falo tal coisa, eu falo, olha, eu não vou falar com esse chefe meu, porque toda vez que eu vou dar uma opinião, ele não me ouve. O que vale é a opinião que ele tem. E aí isso não é, de fato isso não é comunicação. Eu só estou passando uma mensagem, mas não estou comunicando, a gente não está se entendendo. Ainda falando aí nessa seara de gestão de pessoas, trabalho em equipe. Porque a gente tem sempre alguém que se destaca mais, tem sempre alguém que precisa de um pouco mais de ajuda, mas no final é um grupo tentando atingir um resultado, tentando, enfim, trazer esse resultado para a empresa, né? Trabalho em equipe é fundamental. Nem se discute, ou se discute? Não, se discute muito. Você tem que discutir como é que está a equipe. Eu gosto de uma charge que é do barco que furou de um lado e tem uma pessoa tentando tirar água para fora do barco. Aí você tem duas pessoas do outro lado do barco falando, ainda bem que o furo não está do meu lado. Ou seja, o barco vai afundar. Então, se você não trabalha em equipe, uma hora vai te atingir. Né? Isso é muito complicado. Né? Acho que talvez a parte mais complexa da liderança é como você forma um grupo e como você trabalha uma equipe e isso trabalha de forma coesa. Não tem uma receita para eu te dar. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Mas eu acho que, por exemplo, o trabalho, a gente está falando de comunicação. Se você tem uma comunicação aberta, clara com seus funcionários, um propósito bem dirigido, o trabalho de equipe vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Tem uma boa comunicação. As pessoas se entendem no ambiente. Trabalham por um propósito maior. É mais fácil de você formar uma equipe. Outro pilar aqui que eu tenho na minha mão é o conhecimento e competência. Mas aí eu vou te perguntar, como é que a gente faz para mensurar isso daí? Quanto que a pessoa conhece? O quanto que ela é competente? Será que às vezes ela não está na área errada? E aí eu acho que tem um ponto de você identificar o que é competência e o que é conhecimento. Dá para identificar? Dá. Competência, o princípio básico da competência, academicamente falando, é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso forma uma competência. Vamos... Tô pensando aqui se eu sou competente. Com tô aqui, certeza. 1, 2, 3, tá? Vamos lá, vamos ver se eu encaixo aqui. Então o primeiro ponto é, vamos pensar um jogador de futebol, pegar o Neymar, por exemplo. Ele é uma pessoa que tem conhecimento sobre o que ele faz? Sem dúvida. Ele sabe e conhece futebol. Pronto. Tem habilidade? Opa, muita. sobra. Talvez um dos mais habilidosos do mundo. Talvez. Atitude? Nem sempre. E mas desses aí... pontos, poxa, conhecimento eu consigo aportar. Habilidade eu consigo treinar. Atitude não necessariamente. E aí, como é que fica? Esse é o ponto. Acho que você tem que focar no conhecimento, na habilidade e ver se o funcionário também vai treinar, vai querer alcançar os objetivos. Né? Onde eu trabalho hoje, a gente tem uma discussão muito clara sobre treinamento e desenvolvimento. A empresa é responsável por 50% do conhecimento, do treinamento que essa pessoa possa ter. Os outros 50% é responsabilidade do funcionário. Minha, vem de mim. Vem de você. Se você não tiver a atitude correta, eu também não posso te ajudar. Isso é caráter. A pessoa tem que estar com a vontade de ir lá e fazer.
Senão não vira, senão não não vira. Então, toda vez que a gente pensa em treinamento e desenvolvimento, por exemplo, tem que identificar quais são as competências que eu preciso ter para que esse funcionário trabalhe na sua empresa. E conhecimento, por exemplo, o que a gente chama de conhecimento? Já é aquele agregado que veio dos estudos, que veio de uma diplomação, Sim. ou são cursos, ou são aí vários movimentos que a própria empresa pode fazer para agregar com esse funcionário? Como é que é isso? Tem um outro conceito que eu gosto muito, que a gente chama de 70-20-10, que esse é um conceito de treinamento. Então, quando a gente está falando de conhecimento, eu posso aportar ele. 10% a gente fala sala de aula. Então, estamos em sala de aula, a pessoa está absorvendo conhecimento e tal. 20% é você aprender com pares. Poxa, eu tenho uma pessoa que conhece muito, mentor. Tá. Sim, vamos trabalhar junto. Estou em contato toda hora. Tá. 70% é o que a gente chama on the job. Aprende na lida, trabalhando. é ali. É ali. É ali. Então, você adquire conhecimento de maneiras diferentes. Mas 70% das vezes a pessoa está aprendendo isso no dia a dia, no trabalho dela. Aí tem mais um pilarzinho aqui para a gente falar. Eu vou colocar e numerar aqui como último, mas eu acho que o dia a dia, o trabalho e lidar com os seres humanos, a gente está sempre se renovando. Acho que alguns pilares vão ser colocados aqui depois para a gente, no futuro, quem sabe, mas tem um que é o treinamento e o desenvolvimento. Sim. Né? É esse estímulo aí que você fala, não vai ficar parado no lugar. Não vai ficar parado no lugar. Como é que é isso daí? Toda empresa tem que fazer isso daí que a gente está falando, passo a passo? Eu estou falando desde aquela loja que tem 20 funcionários até uma empresa aí com 3.000 funcionários. Sim. Todas elas têm de fazer esse passo a passo, se quiser ter um resultado. Perfeito. É que muitas vezes a gente acaba deixando a coisa muito complexa. Óbvio, eu trabalho numa grande corporação. Claro. Ela exige também... Exige uma estrutura, grandes talvez, atitudes, de treinamentos. Grandes competências, grandes tudo. Mas vamos pensar numa loja com 20 funcionários, por exemplo. Acho que o primeiro passo é você identificar quais são as competências que esses funcionários dentro da sua loja deveriam ter. Por exemplo, técnica de venda. Isso, fatalmente, é uma das competências que você precisa ter numa loja. As pessoas têm. Você identificou qual o nível que elas estão nas técnicas, como elas estão vendendo os seus produtos. Acho que isso é importante. A partir desse momento que você identifiquei, poxa, meu time não está muito bom em técnica de venda. Você tem que começar a pensar, legal, como é que eu vou aportar esse conhecimento para eles? Mas lembre-se que eu falei que 50% é responsabilidade da empresa. Da empresa. Os outros 50% também é responsabilidade do funcionário. E hoje, poxa, a gente tem diversos programas que essa pessoa pode obter conhecimento, né? Boa parte do meu desenvolvimento como carreira, toda a minha ascensão profissional, se deve por meu esforço. Não necessariamente a empresa me deu todas as ferramentas. Eu tive que estudar, por exemplo, inglês, eu tive que treinar, estudar muito inglês. Tinha uma apresentação em inglês para fazer, eu ia lá, me arriscava, colocava a prova, estudava aquilo noite e dia. Então, tem um pouco também da atitude do funcionário buscar uma informação. Agora, acho que é importante com que a empresa também apresente canais de estudos para esse funcionário. A empresa estimule isso daí, né? Estimule e fala, olha... alternativas baratas, de baixo custo que a pessoa pode fazer. Com a internet tem bastante opções. Você sabe bem porque você viveu toda essa experiência aí. Você já sabia desses pilares lá atrás? Não, tive que adquirir o conhecimento. Você teve de ir atrás disso daí. Tive que ir atrás. Entender, né? Absorver e aplicar. E aplicar. Mas boa parte E dá resultado. Dá muito resultado. É isso que eu queria saber, porque a gente não está falando desses pilares aqui, enfim, à toa. Não é uma formulazinha que é para você decorar e guardar. Não. É para você aplicar que o resultado vem. Sem dúvida. E para qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa. De fato, eu acredito que qualquer tamanho de empresa. A gente tem que lembrar que grandes empresas um dia começaram pequenas. Gente, muitíssimo obrigada aqui pela participação aqui. Eu conversei com o José Luiz Swartz Nunes, que veio aqui emprestar um pouquinho da sua sabedoria, conhecimento, experiência e competência para ajudar aí todos vocês aí, empresários, empreendedores, microempresários. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, boa sorte a todos. Portas abertas, assim como na empresa tem que deixar, né? O diretor tem que deixar portas abertas. Exato. Portas abertas sempre aqui do nosso programa. Obrigada. Muito obrigado, Silvio.